Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom domingo a todos, né? Então vamos aí em mais uma semana, aí, mais um domingo, falando aí sobre essa volta ao mundo das micro-orquídeas, né? E nessa semana, nessa quarta semana, quais as vantagens de cultivar micro-orquídeas, né, e orquídeas de uma forma geral, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essas vantagens, né, o quando cultivar, o porquê cultivar, né? Então isso acho que tem coisas bem interessantes para a gente falar a respeito disso, né? Sejam todos bem-vindos, né? Esse domingo aqui em São Paulo está bem sol, essa semana aqui foi um contraponto, né, do inverno, porque pegamos uma semana muito quente e muito seca, né? A umidade do ar foi muito baixa. É lógico que no inverno a umidade do ar normalmente é baixa mesmo, né? Mas essa semana aqui extrapolou, né? Acho que na sexta-feira aqui a gente chegou a ter uma umidade aí em torno de 13%, aí, então clima de deserto, né? Então isso, as nossas orquídeas aí elas sofrem um pouquinho, né? E aí entra naquele contraponto, né? Do inverno, né? Quando esfria muito a temperatura a gente não pode regar. E aí quando baixa a umidade a gente tem que correr lá e regar as nossas plantas, hidratar as nossas plantas, né? Então é o cuidado que a gente tem, porque antes do inverno, quando vem aquela temperatura fria, a gente para de regar. Então ela ali fica aí levemente desidratada. Aí quando chega uma semana como essa, temperaturas altas, próximo dos 30 graus ou passando os 30 graus, umidade baixa, aí o cuidado se redobra. Por quê? Porque aí para não se a planta não se desidratar em demasia, né? E aí a gente cuidar aí das regas, né? Então muitas vezes tive alguns amigos, aí, alguns colegas tiveram problema, principalmente na desidratação da planta, porque a temperatura baixa, deixa de regar, aí esquenta demais a temperatura, umidade baixa, aí a planta desidrata rapidamente. Então cuidado, carrega aí vocês todos. Bom, gente, bom domingo a todos. Vamos ver quem está chegando aí. Mini Orquids, Thelma, seja bem-vinda. Thelma, espero que você já esteja se recuperando melhor aí. A Thelma teve um acidente aí, mas espero que ela esteja bem já, esteja se recuperando bem. Um grande abraço, Thelma. Cristiane, Javier, Ângela, Carolina, Carol Talima, Agostinho, tudo bom, Agostinho? Márcia Teixeira, sejam todos muito bem-vindos, né? Para quem está chegando pela primeira vez, explicar aí rapidamente. Primeiro a gente mostra aí um pouco das orquídeas que estão floridas essa semana, né? Que floriram essa semana. Depois a gente entra no tema, né? Que aí foi essa volta ao mundo das micro-orquídeas em 4 semanas, né? Então essa é a quarta semana. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre quais as vantagens de cultivar micro-orquídeas e orquídeas, né? E depois a gente abre aí no final a terceira parte aí para responder alguma dúvida, algumas questões aí que a gente possa ajudar aí o pessoal aí que cultiva orquídeas e aí que às vezes tem algumas dificuldades. Tá joia, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aí a nossa volta ao mundo, nossa quarta semana aí de volta ao mundo das micro-orquídeas. E aí a gente, essa semana, né, normalmente a gente fala muito em destaques, né, mas essa semana a gente vai falar de destaque de um gênero, né, que pelo menos aqui na minha casa, algumas plantas, algumas espécies começaram a florir, né, e eu acredito que não seja diferente aí na casa de vocês, é o gênero Maxillaria, né. Então a gente, alguns dias atrás, a gente já mostrou algumas plantas, algumas espécies que floriram, né? Mas hoje eu tenho um pouco mais de espécies de Maxillaria para mostrar para vocês. Tá joia? Bom, vamos lá, começando com micro-orquídea, né? Se é micro-orquídea, vamos falar sobre isso. Então aqui, olha, nós temos uma Maxillaria, essa daqui é a antiga Cristensionella, né? Então agora voltou, era Maxillaria, foi para Cristensionella e agora voltou novamente para Maxillaria, tá? Então é aqui a minuta, né? Então teve algumas espécies que foram sinonimizadas, essa daqui eu não me recordo se ela foi sinonimizada com alguma outra, mas essa daqui é a Maxillaria minuta, né? Então olha só, são plantas aqui, ó, diminutas, ó, no meu dedo aqui vocês vão conseguir ver, ó, ao tamanho da planta, da flor, né? Então olha aqui, ó, várias florzinhas e alguns botões abertos, né, vindo a abrir. Então olha aqui, ó. Essa daqui é a Maxillaria
minuta, né? Então ele tem aquele crescimento pendente, né, de algumas maxilárias, principalmente aquelas que ficaram dentro do gênero Christensonella no passado, né? Então elas têm esse crescimento pendente, né? Então é muito bacana isso daqui. E essa planta eu quase não havia a floração dela, porque os bulbos eles são são verdes, um verde muito escuro, as folhas também, e a planta, né, tem as brácteas que elas vão secando, e a flor é marrom, né? Praticamente marrom, parecendo uma palha, né? Então olha, praticamente eu não vi. Na hora que eu estava terminando aqui de colocar as orquídeas, né, foi que eu bati o olho e consegui ver que ela estava florida, e aí para mostrar para vocês. Então essa daqui é a Christensonella ou maxilária, né, agora minuta, tá joia? Aqui dentro de maxilária ainda, né, vamos lá, mostrar aqui, essa daqui também está abrindo, né? Eu acredito que essa daqui já é bem mais comum aí para vocês. Essa daqui é a maxilária, se não me falha a memória, ela não está identificada, que era uma planta que estava na casa da minha mãe, e aí eu trouxe aqui para casa esses dias atrás, e ela já floriu. Então eu acredito que seja crisanta, tá? Não tenho certeza, vou identificar agora que ela abriu a flor, né? Mas eu acredito que seja crisanta pelo que está aparecendo. Então aqui, ó, 2 flores, tem mais botão aqui atrás. Então a planta aqui bem bacana, ó. Então é uma planta aí que também ela faz touceiras grandes, né? Touceiras enormes, né? Mas essa planta aqui ainda está pequena, são poucos bulbos, né? Mas já está aí florida. E ela é uma planta também que tem um bom perfume, né? Ela é bem perfumada, né? Bom, deixa ela aqui. Aqui uma outra maxilária. Essa daqui eu já achei bem interessante, né? Essa daqui é a maxilária galeata, né? Então essa é a galeata. O interessante dela é uma coloração avermelhada, né? E o labelo dela é praticamente assim um marrom, mas quase preto, né? Então olha aqui, ó. Maxilária galeata, né? Então ela é avermelhada, né? Ó, ela é avermelhada, toda pintadinha, né? Então um vermelho aí bem bacana, uma cor bem legal. E esse labelo dela muito escuro, né? Praticamente preto, né? Então ela parece até que é escuro. Na verdade, quando eu vi essa flor pela primeira vez, eu pensei que ela estava até murcha, já estava até passando da época, porque normalmente maxilárias são aquelas cores mais claras, o amarelado, tudo. E quando eu vi, eu falei, poxa, essa folha abortou, está murchando, que eu não conhecia a espécie. E aí, depois que eu fui perceber que era realmente uma flor que é da planta normal, a coloração normal dela, né? Então aqui a maxilária, né? Maxilária galeata. Tá joia? Aqui, ó. Bem bacana essa. Deixa eu colocar essa maxilária aqui. Tem mais maxilária para mostrar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Opa, tem mais 2 aqui. Então a maxilária aqui, a sanguínea, né, que eu mostrei para vocês já semana passada, ela continua aí florindo, né? Então ela tem essa cor aí marrom avermelhada, né, um castanho avermelhado, o labelo bem vermelho e a borda do labelo branca, né? Então essa daqui é a maxilária sanguínea, né? Tem essa forma de crescimento aqui, né, diferente, né, parecido com tenuifolha variabilis, né? Então olha só, uma planta aí bem bacana também. E a coloração dela muito forte, muito bonita e também bem florífera, né? Deixa eu colocar ela aqui. E aqui, outra maxilária, né? A Spilotanta, né? Então é aquela pequenininha, né? Toda pintadinha. A base dela é creme, né? E ela toda pintadinha de vermelho e esse labelo tem uma mancha vermelha muito forte, né? Então ela também é uma maxilária, né? Então vocês vejam, bastante maxilária florindo nessa época do ano, né? Então olha só, bem bacana aqui, tá cheia de florzinha, né? Essa planta é a mesma que eu já tenho mostrado para vocês, essa daqui é da minha coleção. Então eu tenho várias aqui, ela já floriu, ela vai em levas, né? Então floriu algumas flores, parou, agora floriu novamente. E o que eu estou observando aqui, bem interessante, ó, tem uma flor aqui que ela foi polinizada, ó. Tem uma aqui que está polinizada, então aqui logo eu vou ter uma cápsula
dessa Maxillaris pilotanta. Então aí até para já mandar para o laboratório tentar reproduzir essa espécie aqui, que é uma espécie muito bonita, né? E não muito comum aqui no Brasil. Tá joia? Bom, deixa eu colocar ela aqui. Com relação aí a algumas outras plantas que estão bem floridas, vamos falar agora de outros gêneros, né? Tomar um cafezinho aqui que a minha esposa trouxe, senão vai esfriar e eu apanho. Que esposa má. É isso mesmo, tem que colocar a culpa em alguém. Aqui, essa daqui é uma planta aí já mais comum na coleção de vocês, né? Isabellia violácea, antigamente era Sopronitella violácea, né? Então, olha só, flores bem vivas, né? Então o nome dela já diz tudo, né? Então violácea, né? Então essa cor aí muito vibrante e flores grandes, né? Até para essas plantas do gênero, né? Que normalmente é a Isabellia pucella e a Isabellia virginalis, né? Que são flores bem pequenas, né? Então no caso dessa daqui, ó, flores bem grandes, né? E inclusive eu estava olhando aqui, ó, também da mesma forma, as abelhinhas estão trabalhando bastante. Uma flor aqui foi polinizada também, então é bem bacana isso, né? Legal mesmo. Então deixa eu colocar ela aqui. Com relação a algumas outras plantas que eu venho mostrando para vocês já há alguns dias, né? Os ascocentro, né? Então tem mais alguns aqui ascocentro que estão floridos. Opa, deixa eu tirar aqui. É o ampuláceo, né? Então olha só. Então da mesma forma que o ascocentro ampuláceo, olha só que maravilha, né? As plantas aqui bem cheia de flores, né? Olha só. Essa daqui já são algumas outras da coleção, ó. Então, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, aí, olha, cheia de flores e as plantas aí em plena floração, né? Muito bacana mesmo. Essas duas aqui, ó, já estão bem recheadas. Né? E essas plantas estão à disposição também para vocês aí no site, caso tenha interesse, né? As ampuláceos, elas estão lá no site à disposição, tá joia? E aí inclusive tem algumas dessas que estão floridas, né? Então até já envio essas floridas para você. Claro que eu espero que, não posso garantir que ela vai chegar florida aí na tua região, mas a gente vai procurar embalar da melhor forma possível para que você receba as plantas aí floridas, tá joia? Então ampuláceo, esse daqui é o ascocentro ampuláceo. Deixa eu colocar ele aqui com cuidado. Pronto. Bom, deixa eu ver. Tem uma planta aqui que eu quero mostrar para vocês. Nem tanto interessante pela questão da floração. Lógico, floração também sempre interessa para nós, né? Então essa daqui é o dendróbio, né? Docrília, né? Lichnestrato. Então, mas o que eu quero mostrar interessante? A planta está aqui, ó, já há vários anos que eu cultivo essa planta. Você vê que a madeira está cheia de musgo, né? Mas o que é interessante aqui? O que acontece normalmente no orquidário da gente, né? E muitas vezes a gente não percebe muito bem isso. Uma cápsula de Pabistiella matiensis, há alguns anos atrás, ela estourou, caiu nessa madeira e olha só. Quantas mudinhas, né? Quantas florzinhas, quantas mudas de planta que nasceram, né? Então, inclusive elas já estão adultas, né? Já estão até florindo, né? Então, olha só, isso em toda a parte aqui da madeira onde que caiu a cápsula, estourou a cápsula e caiu as sementes, elas aqui vingaram, cresceram e estão aí se desenvolvendo, né? Estão crescendo e florescendo também, né? Então, é bem bacana isso que acontece normalmente dentro do orquidário, né? Quando a gente tem um orquidário aí que está bem aclimatado, aí a questão de umidade ambiente ou questão de desenvolvimento das plantas, isso acontece com muita frequência, né? Principalmente em cima dos pleurotales, das pabistielas, né? Quando estoura uma cápsula, normalmente isso acontece mesmo, acontece crescer vários seedlings, né? E ali as plantas acabarem se desenvolvendo. É lógico que a gente nem sempre sabe o que está crescendo ali, tem que esperar que nem aqui aconteceu agora. Eu tive que esperar ela crescer, florir, para eu ter certeza qual que é a espécie que está crescendo aqui. Tá joia? Bom, vamos lá começar aí a falar um pouquinho sobre... não, antes de começar, eu quero mostrar para vocês aqui o boletim da CAOB, número 122, né, agora de abril e junho de 2021.
Esse boletim da CAOB, eu participo dele aí como convidado, aí como colunista aí pelo Valdeci, ali o pessoal da CAOB, né? Agradecer a todos aí que tem nos ajudado bastante, né? Para que a gente possa aí falar um pouquinho sobre as micro-orquídeas, né? Então o espaço que foi aberto aqui dentro do boletim da CAOB, né? Através aí do Valdeci, através do presidente Rubens Zanolo, né? Também ajudando a gente a divulgar aí as micro-orquídeas, né? E nesse número aqui, né? Nesse boletim número 122, eu falo um pouquinho sobre os bubofilos, né? Então, sobre os bubofilos, os micro e pequenos bubofilos, né? Então, olha só. Então, uma matéria bem interessante, bem ilustrada, né? Onde que a gente fala muito aí sobre o gênero bubofilo, né? Principalmente aí dos pequenos, né? E dos micros, né? Bubofilos, né? E falando a questão aí de cultivo, falando um pouquinho aí desse gênero, né, que é se eu não me engano, é o maior gênero, né, com relação a espécies, né, hoje no mundo, né. Então hoje a gente falou um pouquinho aí sobre esses bubofilos, sobre o gênero bubofilo, e na revista, aí no boletim da CAOB, número 122, né? Se alguém tiver interesse, me passa o telefone, entre em contato comigo, que eu direciono lá para o Valdeci, para o pessoal lá da CAOB, da coordenadoria da CAOB, e aí eles entram em contato com vocês, tá joia? Esse daqui vale a pena, tá? Porque não se fala só de micro, mas aí a gente tem aí de várias outras espécies, né? Várias outras plantas, vários outros gêneros, né? Que é bem interessante aí para a gente ir aumentando o conhecimento aí sobre o cultivo de orquídeas de uma forma geral. Bacana? Então é isso daí, gente. Bom, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho aí de quais as vantagens da gente cultivar aí orquídeas e micro-orquídeas, né? Com relação aí a questão das micro-orquídeas, né? Eu gosto de citar muito a minha história, né? Porque o que acontece? Eu trabalho na área comercial, né, desde aí dos meus 14, 15 anos, né, já trabalhei em tudo que foi comércio, né, desde quitandas, desde lojas de departamento, padaria, sorveteria, mas sempre com cosméticos, né, hoje que eu trabalho com cosméticos, mas já trabalhei também em outras empresas e outras áreas, né, e sempre voltado ao comércio. E como a gente sabe, a questão do comércio, de vendas, né, é algo bem estressante, né? E isso acaba fazendo com que a gente tenha alguns problemas, né? No meu caso, quando eu tinha ali 18 anos de idade, né, já trabalhando no comércio, numa multinacional, eu comecei a ter problemas de pressão alta, né? E ali aquele problema de pressão alta, eu com 18 anos de idade, né, no médico, tive que começar a tomar alguns comprimidos sublinguais, né, para controlar a pressão, toda aquela questão do estresse, gastrite atacando, tudo isso. E ali eu vi, poxa, com 18 anos, imagina começando a tomar medicamento com 18 anos de idade para controle de pressão, onde que eu vou parar com isso, né? E uma das coisas que eu acabei encontrando como uma válvula de escape foi ter um hobby, né? Naquele momento o meu hobby não foi orquídeas ainda, eu comecei ali com o hobby de criar peixes, né? E na família nossa, e meu pai, né, acabou influenciando tanto eu quanto meu irmão aí na criação de peixes, né? Meu irmão está no ramo de peixe até hoje, e eu acabei começando com peixe, né? Peixes ornamentais. E ali foi muito bom porque ali eu consegui descarregar toda aquela adrenalina, todo aquele estresse do dia a dia, descarregando ali no cultivo, né? Na criação de peixes, né? Depois de alguns anos, né? E aí eu comecei a entrar dentro do mundo das orquídeas, né? Claro, com as orquídeas maiores, né? Então primeiro aí com as catleias, com os híbridos, todas essas orquídeas maiores. Mas com esse cultivo, né, de orquídeas, eu consegui aí hoje eu tenho mais de 50 anos, né, tenho 52 anos, e vocês vejam, não tomo nenhum tipo de medicamento, minha pressão está controlada, tudo isso, e isso eu atribuo ao hobby, ao cultivo de orquídeas, né? Porque com esse cultivo de orquídeas a gente acaba
conseguindo aí tirar esse estresse, né? Baixar esse nível de adrenalina quando a gente chega em casa, porque a gente começa a aprender algumas coisas com o cultivo de orquídeas, né? E isso que eu acho que é o que me motiva a cada dia. Um deles, né? A gente ter ali a questão da paciência, né? A gente começar a entender um pouquinho isso, que a vida ela tem uma sequência, né? Então não adianta a gente querer antecipar as coisas, né? A gente tem que se planejar, né? Planejar aí o cultivo, né, das orquídeas, né? Que seja o planejamento aí com relação ao substrato, ao tipo de vaso, se a gente vai plantar na madeira, se a gente vai plantar no cachepô, né, quais são as espécies que a gente vai ter. Então a gente começar a se planejar com isso, né, e esse planejamento já tira um pouco do estresse desse dia a dia. Com relação à organização, né, então eu aprendi aí com isso também, acabar me organizando no meu dia a dia, organizando o meu trabalho. E porque eu comecei também a ver isso, essa organização dentro do orquidário me trouxe vantagens, né? Então você começa tanto a questão do planejamento, a questão da organização, a questão aí de você ter um pouco mais de paciência e discernimento de você conseguir saber ali aquelas coisas que você pode mudar e o que você não pode mudar, né? Então assim, não tem como você mudar ou interferir no ciclo de floração de uma orquídea, né? Então não adianta você tacar mais adubo, não adianta você ficar mudando de lugar sem ter aí o conhecimento do qual é o melhor lugar para a sua planta, ou colocar defensivos indiscriminadamente. Não, você tem que ter um pouco aí de paciência, ter um discernimento para que você consiga fazer isso, né? Então vocês vejam, planejamento, organização, paciência, discernimento, conhecimento, buscar conhecimento, né? Então aquilo que eu falo, né? A orquídea hoje, para que você tenha aí um sucesso no cultivo, é uma base muito sólida que você precisa ter, e essa base muito sólida é o conhecimento. Tá? Eu não conheço nenhum cultivador de orquídeas ou orquidófilo que tenha uma coleção aí de sucesso, uma coleção ampla, sem conhecimento, sem buscar conhecimento. Precisa buscar conhecimento, né? Isso tanto aí como a gente mostrou aqui no boletim da CAOB, ou mesmo aqui na coletânea, ou que a gente vá atrás de livros, né? Para que a gente possa aí ter aí esse aumento de conhecimento. Sim, é importante. E aí com isso também a gente vai ganhando ali instrução, conhecimento sobre toda a natureza, né? Sobre como funciona a natureza, como funciona aí a orquídea e o nosso papel também, né? O nosso lugar dentro dentro do mundo, né? Dentro dessa cadeia, né, da natureza, né? Qual o lugar que a gente ocupa e como que a gente pode interferir menos, né, para que ela siga aí o seu ciclo natural. Então vocês vejam, hoje eu encaro muito o hobby de orquídeas e dou aí e atribuo isso, né, a minha qualidade de vida a realmente ter um hobby. Esse hobby de cultivo de orquídeas, né? E principalmente a das micro-orquídeas, porque foi o que me gerou muito a questão de você começar a prestar atenção também em detalhes. Mas como uma amiga nossa fala, a Rose, detalhes não são detalhes, né? Os detalhes é justamente aquilo que faz a diferença do teu cultivo. E é nisso que você vai aprendendo no teu dia a dia com o cultivo de orquídeas. E foi o que eu aprendi. Eu aprendi muito olhar muito a questão do planejamento, de como me planejar aí para o cultivo de orquídeas e como me planejar no meu dia a dia, na minha vida, como eu ter uma organização melhor do meu orquidário, uma organização melhor da minha casa, uma organização melhor do meu dia a dia, com relação ao meu discernimento, né, aquilo que eu posso realmente mudar e aquilo que eu devo mudar, e o que eu não posso interferir, não posso mudar e não posso acelerar isso.
conhecimento, né? A busca desse conhecimento que a gente vai adquirindo, esse gosto pela leitura, né? Porque o brasileiro, a gente não tem muito esse hábito de leitura, né? Infelizmente, isso nas escolas, isso não é cultivado de uma maneira aí muito forte para nós, né? E isso a gente acaba não tendo, né? Através dos nossos pais, tudo isso, a gente não tem muito esse hábito da leitura, foi o que aconteceu comigo. E hoje eu já comecei a ter esse gosto pela leitura, pelo conhecimento, e isso traz aí a questão da cultura para nós, algo muito abrangente e facilita muito esse nosso entendimento. Então, para mim, essas foram algumas lições que eu tive com o aprendizado aí de cultivo de micro-orquídeas, né? Então, essa, para mim, é uma das principais vantagens, ou as principais vantagens do cultivo de orquídeas, do cultivo de micro-orquídeas, né? Se você começar a prestar atenção nisso no teu dia a dia, você vai ver que de muito que as orquídeas te ensinam, né, a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia, e isso é só vantagem para nós, não é verdade? Saindo aí desse aprendizado, né, como eu falei para vocês, aí as orquídeas, elas ensinam muito para nós, né? Basta a gente ter os olhos atentos, ter os ouvidos, né, e prestar atenção no que a natureza, ou no que as flores, no que as plantas estão falando conosco. Aprender essa linguagem, que quando a gente aprende essa linguagem, a gente acaba absorvendo muito desse aprendizado, e isso é só vantagem. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho aí do cultivo propriamente dito de orquídeas, né? Ou principalmente quando a gente fala de micro-orquídeas. Quais são as grandes vantagens que a gente tem, né? Primeiro, é um hobby muito bacana, né? Um hobby que ele não é um hobby caro, né? Então hoje, claro que existe aí vários outros tipos de hobby onde que você tem um investimento altíssimo, né? Mas o cultivo de orquídeas, né? Ou principalmente de micro-orquídeas, ele não é um cultivo caro, né? Ele é um cultivo barato, né? Hoje, para você ter aí uma pequena coleção de orquídeas, isso se torna viável. É lógico que a gente está falando de uma pequena coleção aí dentro de espécies nacionais ou espécies mais comuns no dia a dia, né? Então isso a gente consegue adquirir aí com certa facilidade e aí com valor de desembolso muito pequeno, né? E isso faz com que a gente vá aumentando a nossa coleção também aí dentro das associações, onde a gente hoje já não tem mais tantas essas reuniões, né? Então a gente acaba ficando muito limitado aí ao mundo digital. Mas agora já a abertura aí do comércio, já voltando a ter aí algumas reuniões, alguns eventos, a gente vai voltar novamente aos poucos ao dia a dia. Mas mesmo quando a gente não tinha essa liberdade, vamos dizer assim, a gente ainda tinha esse mundo digital, onde que a gente poderia ali adquirir, ou às vezes com alguns amigos fazer algumas trocas, e nisso ali a gente ia aumentando a nossa coleção. Então é um hobby relativamente barato, né? E aonde que a gente pode ter aí todo esse aprendizado aí no cultivo de orquídeas. Uma outra vantagem muito grande com relação ao cultivo de micro-orquídeas é a questão do espaço, né? Então, como a gente, lógico, quem mora aí, não vou dizer na zona rural, mas em algumas cidades aí mais interioranas, a questão de espaço, né? Quando a gente fala em espaço, muitas vezes o pessoal não entende muito bem isso, né? Porque só quando a gente vem realmente para os grandes centros que a gente entende um pouquinho. Eu estava até discutindo uma vez lá em Santa Catarina, se não me falha a memória, a relação, o tamanho da minha casa, né? Então, o tamanho da minha casa hoje é um pouco maior, mas a casa que eu morava antigamente no Jabaquara, ela tinha 3 metros de frente, ela tinha aproximadamente, se não me falha a memória, acho que era 18 ou 19 metros de fundo, né? Então vocês vejam, um terreno pequeniníssimo, muito pequeno em relação aos terrenos aí que a gente tem no interior, né? Mesmo de São Paulo, ou quando a gente sai aqui dos grandes centros.
Então isso eu estou falando de uma casa, né? Quando a gente vai para um apartamento ou alguns apartamentos menores de um dormitório, muitas vezes você tem ali, são 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, né? Às vezes eu estava apartamentos com 2 dormitórios, 45 metros quadrados, então assim, são espaços muito pequenos. E nesses espaços pequenos é onde que a gente pode aproveitar esses pequenos espaços para a gente ter um cultivo ou ter uma pequena coleção de micro-orquídeas, né? Então você não precisa de um espaço tão grande, né? Não dá para você ali ter um cultivo de catleias ou de espécies maiores, né? De grandes dendróbios, né? De cimbídeos grandes, né? A gente acaba indo ali, poxa, o que eu vou conseguir cultivar nesses pequenos espaços? E aí as micro-orquídeas são uma grande alternativa para isso. É lógico que nem todas as micro-orquídeas vão se adaptar a esse tipo de ambiente. E aí o que a gente vai acabar acontecendo? A gente vai ter que buscar conhecimento, né? A gente, com esse conhecimento adquirido, a gente vai conseguir identificar quais são as espécies que melhor vão se adaptar a esse ambiente com uma menor luminosidade. É lógico, vai depender da posição aí do teu apartamento, né? Porque tem alguns apartamentos que a luminosidade já é menor, mas tem outros que o sol, ou na parte da manhã ou na parte da tarde, você já tem um pouco de sol, mesmo que indireto. Mas isso, nesse pequeno espaço, você consegue fazer esse cultivo de algumas espécies aí de micro-orquídeas e com bastante vantagem, né? Porque é uma planta que ela tem a sua rusticidade, né? Então você consegue ali fazer o cultivo dela sem muito desperdício de tempo, né? O que eu digo dessa forma, você consegue aproveitar muito bem o teu tempo no cultivo, e ali a planta se desenvolver, crescer e vir realmente a ter uma bela floração, né? Então isso é possível. Ah, Roberto, mas você cultiva orquídeas na tua casa, no quintal, na tua varanda, no corredor, né? O apartamento é bem diferente. Não, gente, eu comecei o meu cultivo de micro-orquídeas em apartamento, tá? Então a minha coleção de micro-orquídeas foi numa varanda de apartamento. Foi onde que eu comecei a cultivar micro-orquídeas. Como eu falei para vocês, né, a primeira que eu comecei a cultivar ali, que realmente despertou esse bichinho aí das micro-orquídeas, foi a Platystelia oxyoglossa. Então foi uma planta aí que me despertou muita atenção, e aí onde que eu comecei a ter um cultivo de micro-orquídeas. Então eu comecei no apartamento, né? Hoje, claro, depois a minha coleção cresceu muito, e hoje, depois, agora já com a questão do orquidário, do comércio de orquídeas, já não tenho mais como manter isso dentro de um apartamento. Aí eu vim para uma casa, e hoje eu já estou numa casa, mas muito mais pela questão aí da quantidade, do comércio de plantas, essas coisas. Mas dentro do apartamento eu conseguia cultivar e cultivava muito bem, tendo sucesso no cultivo aí de várias espécies de orquídeas. Então isso é possível, né? Eu sei que isso é possível porque eu comecei ali dentro de uma varanda de um apartamento, né? E tendo bastante sucesso no cultivo de orquídeas. Então a gente sabe que isso é possível e a gente consegue ter aí um resultado muito bom. Lógico, como eu falei antes, nem toda orquídea que a gente quer, a gente pode ter. Mesmo no meu espaço que eu tenho aqui, não são todas as orquídeas que eu quero ter, que eu consigo, que eu posso ter, porque existe aí algumas limitações aí com relação a espaço, a clima, tudo isso. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Então quando a gente vai adquirir uma orquídea, né, tem alguns livros, né, que nem esse livro aqui que eu sempre comento com vocês, né, A Serra dos Órgãos, né. O que eu acho muito interessante desse livro, que eu sempre comento muito, né, que ele fala, sempre quando ele fala de algumas espécies, é lógico que ele não fala de todas as espécies aqui, mas quando ele fala de algumas espécies, ele fala realmente ali a questão do habitat, fala como que é a ocorrência, fala das inflorescências, da floração e o período de floração dessas plantas e como elas se comportam dentro do cultivo. Então por isso que eu gosto muito desse livro, né? Esse livro aqui do David Miller, ele foi uma base para mim ver a importância de ter conhecimento em cima do cultivo de micro-orquídeas. E essa daqui é uma obra que ela foi feita, não uma obra científica,
né? É lógico que isso é importante, a obra científica também, mas é uma obra que ela foi feita pro cultivador, por orquidófilo, por colecionador, justamente por esses detalhes, né? Então aqui, como eu falei para vocês, tanto questão de floração, como que é o cultivo, tudo isso ajuda bastante. Então algumas espécies ele acaba detalhando bastante isso. Em termos de conhecimento, ele acaba mostrando muita coisa interessante. Em cima dos Pleurothales também, aqui tem uma parte aí de desenhos, né, de pranchas botânicas aí sobre os Pleurothales. Então isso ajuda bastante na identificação. Então o conhecimento ajuda muito no cultivo. Então uma das vantagens, esse pequeno espaço que a gente tem em pequenos apartamentos, né, que nem tem um amigo aqui, Mini Orchids, o Edélcio, que ele dentro ali do apartamento, da varanda do apartamento, ele tem uma coleção magnífica aí de micro-orquídeas, né? E isso é fantástico. Então conheço vários amigos que têm aí em pequenos espaços, ele conseguiu manter uma coleção e ter uma coleção aí de micro-orquídeas. E todas essas vantagens que eu falei para vocês no começo, né, com relação à organização, planejamento, o discernimento, essa paciência, a gente acabar aí entendendo um pouco dessa linguagem das micro-orquídeas e ter aí algo que ocupe o nosso tempo aí para tirar esse estresse, do dia a dia, e ali também a gente ter uma atividade, né, social, porque não é só uma atividade de cultivo, mas ela acaba sendo uma atividade social, porque a gente acaba interagindo com outras pessoas, outros orquidófilos, né? E isso é uma vantagem fantástica, né? Então, para pequenos espaços hoje, principalmente aqui dentro dos grandes centros, o cultivo de micro-orquídeas ela acaba sendo uma grande opção e uma opção muito bacana e muito favorável. Porque a gente sabe que muitas espécies aí de catleias ou plantas maiores, elas precisam ter uma luminosidade muito maior. E ali você, quando traz para o cultivo isso dentro de um apartamento, nem sempre isso acontece, né? Como eu mostrei para vocês alguns dias atrás, né? A gente fez um vídeo ali mostrando isso também. Uma catleia de um amigo meu, ela totalmente desidratada, ali perdendo folhas, a planta quase morrendo. Porque muitas vezes ele tem a questão do cultivo? Tem, mas muitas vezes o ambiente que ela estava ali não estava sendo bacana para ela não estava se desenvolvendo bem, né? Então isso a gente tem que prestar atenção, mas já no caso das micro-orquídeas, a grande maioria delas, né, ou boa parte delas, aí, não vou dizer nem a maioria, mas assim, a boa parte delas não precisa de uma luminosidade tão intensa. Né? A gente tem até alguns gêneros, né, como aí os Phalaenopsis, que já também é uma luminosidade mais filtrada, né, em torno de 70%, 80% de filtração, e eles se desenvolvem muito bem, vindo crescer, vindo a se desenvolver e vindo ter floração. Alguns bubofilos, algumas outras espécies também que não necessitam de tanta luminosidade. Pleurothales, né, muitos desses pleurothales, mesmo os importados, né, mesmo os de fora do Brasil, a grande maioria deles não precisa de tanta luminosidade. Então isso para você ter dentro de um apartamento é fantástico, né? E dependendo da coleção que você monte dentro do teu apartamento, ali com os gêneros que você vai montar dentro do teu apartamento, você tem floração o ano inteiro. Né? E você consegue ali ter floração o ano inteiro. Claro, porque você vai ter várias espécies, e dentro dessas espécies você tentar ali ter espécies que florescem no inverno, espécies que florescem no verão, espécies que florescem no outono, na primavera, e o que vai acabar acontecendo? Dentro dessa coleção que você monte, você tem ali floração o ano inteiro, né? Então ali, tanto ali em várias estações do ano, né? Então isso ajuda muito aí a vocês no dia a dia e ter uma coleção bacana, ter uma coleção com floração o ano inteiro. Então, o hobby, o cultivo de micro-orquídeas e de orquídeas de uma forma geral, é muito vantajoso. Tanto para nós aí como pessoa, para o desenvolvimento aí do ser humano, para que a gente possa aí controlar muitas vezes esse nível de estresse, essa correria do dia a dia, né? É um hobby fascinante. Ele faz com que nós temos uma atividade do nosso dia a dia para que a gente possa ter esse envolvimento, né, no dia a dia,
ter também aí essa atividade social, se relacionando com várias pessoas, com vários amigos, então trazendo ali essa comunicação do dia a dia com amigos, com pessoas, e isso traz essa inclusão, né? A gente fazer parte aí de um grupo, fazer parte aí de uma sociedade, de amigos e de pessoas que nos ajudam a se desenvolver. E também a questão do espaço, né? Hoje, que cada vez mais nos grandes centros, o espaço ele acaba sendo algo muito limitante com relação ao cultivo não só de orquídeas, mas o cultivo de plantas de uma forma geral, né? Então aí, mas só que no caso das micro-orquídeas, isso acaba sendo uma vantagem muito grande, porque as micro-orquídeas elas não têm essa questão de um espaço muito grande, um espaço pequeno a gente consegue ter uma bela coleção e com plantas florindo aí o ano inteiro. E o que é mais importante? Para a gente começar uma coleção de micro-orquídeas, o investimento é pequeno, né? Então a gente tem um pequeno investimento aí e a gente consegue aí já começar a cultivar aí as micro-orquídeas e ter uma coleção fantástica aí para o nosso dia a dia. E com essa volta ao mundo das micro-orquídeas, né, é isso que a gente acaba tendo, né? Na primeira semana a gente falou aí nessa diversidade, nessa viagem, depois a gente falando ali de como a gente tirar essas fotos, né, guardar essas imagens, a gente passando ali também pela questão ali depois das cores e das formas dessas micro-orquídeas e aí as vantagens agora da gente ter essa coleção, né, de como a gente começar essa coleção e o que é importante, né, trazendo essas vantagens para nós como pessoa, não só o colecionador, mas também essas vantagens, né, no nosso dia a dia, para que a gente possa aí hoje ter algo que ocupe, né, aí o nosso dia a dia, a gente se desenvolva aí como ser humano também. Tá joia? Gente, era essa a mensagem, era isso que eu queria passar para vocês dentro nessa quarta semana, dessa volta ao mundo das micro-orquídeas, que foi algo que transformou muito aí a minha vida e o meu relacionamento com as pessoas, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. E eu vejo o cultivo de micro-orquídeas ou o cultivo de orquídeas ou um hobby de uma forma geral, isso só traz vantagens para o ser humano, né? E isso proporciona muitas vezes essa questão, esse relacionamento, melhorando em muito o relacionamento que a gente tem aí com as pessoas que estão à nossa volta. Tá joia? Era isso que eu queria passar para vocês aí nessa volta, nessa quarta semana da volta ao mundo das micro-orquídeas. Espero que vocês tenham gostado aí dessa viagem aí de 4 semanas. Tá bom, pessoal? Bom, vamos abrir agora o espaço aí para a gente mostrar, falar um pouquinho, né, tirar algumas dúvidas do pessoal e vou mostrar mais algumas plantas aí para vocês. Tá joia? Tomar o Magno que a minha esposa trouxe para mim. Vitamina. Pode mexer se quiser. Mexe. Pronto. Tá joia. Obrigado. Bom, deixa eu ver aqui o que eu tenho. Ah, essa planta aqui, ela tem uma história, né? Então isso daqui é o Trincocentro fuscum, né? Eu não sei se ele teve uma alteração de nome, né? Mas ele antigamente ele era o fuscum. E essa planta aqui foi uma das primeiras plantas aí de pequeno porte que eu tive na minha coleção. E depois aqui ela, uma floração dela aqui, ó. Tá começando a abrir ainda, não está totalmente aberta a flor dela. Então o Trincocentro fuscum, né? Não sei como volta a falar, não sei se teve alteração no nome dela nesses últimos anos. Mas é uma planta que eu adquiri há pouco tempo atrás, porque ela foi uma das primeiras plantas que eu tive na minha varanda do meu apartamento, quando eu comecei a cultivar orquídeas. Então essa foi uma das primeiras, né? E ali ela foi uma planta muito grande, que entorcerou, cresceu bastante, mas depois nas mudanças que eu acabei fazendo, ela não aguentou muito bem essa mudança e ela acabou definhando. E eu adquiri novamente porque essa planta aqui me remete ao tempo que eu cultivava aí orquídeas em apartamento. E vocês vejam, eu estou com ela mais ou menos há uns 2 meses e hoje já estou com uma floração dela, já começou a florir aí. Estou muito feliz porque essa planta aqui me remete a esse tempo aí que eu comecei a cultivar aí micro-orquídeas. Uma planta muito bacana.
Bom, deixa eu ver se eu faltei. Ah, que legal também essa planta, que ela está começando a abrir as flores, né? Ela está aqui com 1, 2, 3, 4, 5. É isso, 5 hastes florais. Esse daqui é o Ascocentro cristensoniano, né? Então está começando a abrir, né? Então aqui, ó, tem uma haste aqui, outra haste aqui do lado, e eu tenho mais 3 hastes aqui embaixo. Então esse aqui é o Ascocentro cristensoniano. Então é uma monopodial, também já aí, olha, e já começando a floração dela. Daqui uns dias isso tudo vai ficar carregado de flores, né? Parecendo aí com o Ascocentro ampuláceo, mas só que ele é um pouquinho, ele tem um tamanho maior, né? Um porte maior, um crescimento maior. E a flor é rosinha, mas um rosa mais claro, né? Então já começando também a temporada aí do Ascocentro cristensoniano. Bacana? E uma planta também de cultivo relativamente fácil, né? Muito parecido aí com o cultivo de vandas, né? Com o cultivo dessas plantas monopodiais. Ah, uma outra planta aqui que eu ganhei, aqui fui presenteado esses dias, né? Com essa planta, e é uma planta que ganhei de um amigo, né? Então muito feliz com isso. E aqui com as flores, né? Então essa aqui é a Aeria globifera, né? Então Aeria globifera. Então ela aqui ela não ressulpina, né? Então ela fica invertida mesmo, né? Então só deixa eu voltar aqui, mostrar ela aqui para vocês novamente. Aqui, ó, Aeria globifera. Então normalmente ela não ressulpina, né? Então ela fica aí para baixo. E ela é toda peludinha, né, na parte externa dela, né, uma característica aí das aéreas, né, então ela toda pubescente aí na parte externa, e aí o globilífera, por quê? Né, o bulbo dela parece um globo, né, ele é arredondado, né, então é uma planta aí bem bacana, a flor dela dura muito, né, então esse daqui foi um presente que eu ganhei aí de um amigo. Então deixar aqui, vamos ver o que eu tenho. Ah, consegui mostrar, gente, para vocês. Eu estou até com medo de mexer muito nessa planta para que a flor dela não caia, né? Mas eu vou conseguir mostrar para vocês aqui o Phragmipédio sedene com 3 flores abertas, né? Que eu sempre comentei para vocês, poxa, vai abrir 3 flores, mas não estava conseguindo mostrar para vocês, porque as 3 não ficavam abertas ao mesmo tempo. E hoje eu consegui, olha aqui, 1, 2, 3. 3 flores abertas aí, o Phragmipédio sedene, né? Então uma planta aí de porte aí de médio, né? Vamos dizer assim, e já aí com 3 flores abertas. Consegui até que enfim, né? Já tem aí pelo menos acho que uns 2 meses, né? Que a gente está mostrando essa planta, e 1 flor, 2 flores, e agora não, agora ela está com as 3 flores. Eu sempre comentando para vocês, olha, vai abrir 3 flores, vai abrir 3 flores. E consegui. Essa semana aí estão as 3 flores abertas, né? Tô até com medo de bater nela, porque você bate nela, a flor cai, né? Quando ela já está passada, né? Mas tá aí. Consegui mostrar para vocês aí o Phragmipédio sedene com 3 flores abertas. Tá joia? Deixa eu colocar ele de lado aqui para que ele não caia, as flores. Aqui o Mediocalcer bifólio, né? Então aquele Mediocalcer que eu estava mostrando para vocês semana passada, então agora já com mais flores abertas, né? Então esse daqui é o bifólio. Uma diferença que ele tem aí do Mediocalcer decorato é que ele tem um porte um pouco maior, né? É pendente também, porque conforme ele vai crescendo, as flores, o ramo acaba caindo, né? Esse daqui está com tutor, por isso que ele está para o alto. Mas uma da característica legal da floração dessa planta, é um pouco diferente do decorato e do Verstege, é que ele é vermelho e branco, né? Os outros são laranjas e amarelo, esse daqui é vermelho e branco. Então esse é o Mediocalcer bifolium, tá bom? Então aí já cheio de florzinha, com bastante florzinha aqui. Aqui eu tenho uma outra planta que está gerando muita discussão e muita conversa com o amigo Daniel, né? O Daniel, ele tem um conhecimento muito grande com questão de linguística, né? E a gente está aqui no debate do como a pronúncia correta, né? Do nome dessa espécie, porque é uma espécie aí que ela tem um nome um pouquinho complicado e a gente está nesse debate grande aí.
com relação tanto à questão da pronúncia do alemão, do latim, né? E aí a gente está nessa confusão muito grande, né? Então, fica sempre essa questão, né, de como a pronúncia correta, né? E eu ainda não tenho aí essa questão. Então ele fica Schweinfurt. Eu tenho até que ver depois certinho com ele, né? A pronúncia correta, ele me passou um áudio de novo, e aí essa questão que a gente está aí com a pronúncia. Mas eu vou falar como a gente falou em alemão, Schweinfurt. Então essa eu treinei bastante. Agora a pronúncia que ele estava me passando normalmente em latim, eu falei, não, deixa para um outro dia que eu falo, vou falar ainda do alemão mesmo, né? Schweinfurt. Então depois eu treino certinho para falar no latim, tá bom? Mas tá aqui, ó, florida em plena floração, cheia de haste floral. Me perdoe, Daniel, mas eu ainda não vou falar em latim, falei no alemão que eu treinei. Um grande abraço aí, Daniel. Deixa eu deixar aqui do lado. E essa planta aqui que cada vez aí nos surpreende, né? Tá aí com a floração, tive que dar uma tutorada nela porque as hastes estavam todas caindo, mas aqui a nossa Ludisia discolor, né? Olha só, essa daqui é aquela mesma planta que eu mostrei para vocês alguns dias atrás, que estava só com uma haste floral florida, né? Agora já está com as 5 hastes abertas e aí em plena floração, né? Olha só o tamanho da planta, também uma planta que só pela folhagem, pela coloração dela já é muito bonita, e com flores então nem se fala, né? Então essa daqui, a Ludisia discolor. E é minha. E é da minha esposa, não posso mexer nessa. Tem outras, mas essa não. Eu vou só tirar do Wi-Fi aqui, porque eu acho que tá com... a internet não tá boa. Vai dar uma falhadinha. Vai dar uma falhadinha agora, mas vamos entrar no 4G aqui no... Esse é o Facebook, né? Não, esse é o Instagram. O Instagram? Então o Instagram... Isso, já tá reconectando. Está reconectando, só esperar alguns minutinhos, alguns segundos. Aqui ele tava falhando. Tá falhando ainda. Vídeo ao vivo, pausado, reconectando. Vamos ver se ele vai voltar no Instagram aqui. A gente está com um probleminha de conexão. Eu acho que a internet tá... Ele está buscando Wi-Fi de novo. Tá. Tem que tirar do Wi-Fi. Tirar, né? Isso. Reconectando, só um segundinho, gente, que aqui a gente está tentando aqui no Instagram, tirando ele aí da... Voltou novamente, aí a gente teve um problema aí com a rede, com a conexão, mas agora a gente mudou para o 4G, vamos ver se não falha novamente, né? Infelizmente aqui a gente depende aí da internet, né? Mas vamos lá, vamos ver se a gente tem algumas perguntas para a gente poder tirar a dúvida do pessoal. A Zei Duarte. Zei Duarte, tudo bom? Como assinar o boletim da CAOB? O boletim da CAOB, Zei Duarte, depois você me passa, ela está no... Instagram. Tá no Instagram? Me passa pelo direct, né? Só essa pergunta que eu vou passar o telefone de uma pessoa para você entrar em contato, que é o Valdeci, que ele é lá da CAOB, e aí ele vai te dar toda a instrução de como você receber o boletim da CAOB na tua casa. Tá joia? Ou se você preferir, entre também no site www.caob, né? C-A-C de casa, A-O-B. Né, .com.br, que lá também eu acredito que você consiga fazer isso através da internet, mas se preferir só me passa ali no direct, depois eu passo o telefone do Valdeci para você e aí ele entra em contato ou você já entra em contato com ele direto e já faz a assinatura da CAOB, tá joia? A Elânia pergunta qual é essa do caixote. Essa do caixote, vamos ver. Essa daqui, deve ter sido essa daqui. Tá, eu acredito que foi essa. Essa daqui é Elânia. Oi, Elânia, tudo bom? Elânia, essa daqui é a Maxillaria spilotanta, tá? Então, Maxillaria spilotanta, né? Então, ela é creme, né? Ela é toda rajadinha de vermelho e o labelo dela é bem avermelhado. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui aberta que eu consiga mostrar para você. Aqui, ó.
Então o labelo dela é bem avermelhado, né? E o que é interessante é que ela é toda pintadinha, né? Tanto a parte do ovário da flor aqui, quanto as pétalas, as sépalas e esse labelo bem avermelhado. Maxilária spilotanta, o S é mudo, né? Então SP, spilotanta, tá joia? A Carol Talina está falando assim, ó, trabalho em indústria farmacêutica e vejo que dilema, produzimos medicamentos para curar, mas muitos funcionários estão à beira de um colapso. O que me salvou também foi as plantas. As plantas, como que é o nome dela? A Carol Talina. Carol Talina. Então a gente não é muito diferente, tá, Carol Talina? Porque quando eu tive esse estresse que eu te falei ali com 18 anos de idade, eu trabalhava em laboratório farmacêutico. Tá, então eu era vendedor e depois ali passei a ser propagandista também, supervisor de propagandista, gerente de propaganda, então eu trabalhava também em laboratório farmacêutico, né? E aí o que realmente foi um hobby que eu tive foi o que me ajudou bastante aí a controlar esse nível de estresse, que você sabe, a cobrança ela é muito forte, né? Então isso me ajudou muito e acredito que também, como você falou, te ajudou também, né? Isso é fantástico, né? No hobby e principalmente no cultivo de orquídeas, né? E sucesso aí no teu cultivo também para você. Isso, e ela também comenta aqui exatamente isso, Roberto, as orquídeas têm me ensinado muito sobre a necessidade de cada um, do conviver. Elas são incríveis. É isso mesmo, é o que eu te falo. A gente acaba prestando um pouquinho mais de atenção, essa convivência, planejamento, organização, esse convívio, o discernimento fica mais apurado. Então isso faz com que a gente aí comece a controlar melhor esse nível de estresse do dia a dia, né? Fantástico, fantástico, é isso mesmo. Uhum. E o Thank Worth, ele te mandou um recado aqui em inglês. Obrigado pelo seu tempo e por dividir sua extraordinária experiência. Como que é o nome dele? Thank Worth. Thank Worth. Worth. Então tá joia. Aí depois você manda aí para ele um abraço aí em inglês aí para o nosso amigo aí que a gente fica fantástico, que você vê a internet facilita muito isso, a gente consegue conversar com pessoas do mundo inteiro, né? A gente tem alguns amigos aí na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, também nos Estados Unidos, na Costa Rica, lá no México, né? Então a gente tem aí alguns amigos na Europa, também em Portugal, então isso faz com que aí a nossa comunidade de micro-orquídeas cada vez vá aumentando mais, né? Um grande abraço a todos aí de fora aí, e também aqui do Brasil, é lógico. A nossa amada Marlene Canhoto. Marlene Canhoto, semana que vem eu tô aí em Campo Grande, tá, Marlene? Cuida bem do meu marido. Então tá bom, Marlene, semana que vem, aí domingo eu tô chegando, aí depois da live de domingo, né, eu já vou para Campo Grande, vou lá encontrar com a Marlene Canhoto, uma grande amiga aí, nossa, é cliente e uma grande amiga também, se transformou numa amiga aí fantástica, ela, o filho dela, Luiz Fernando, todo o pessoal lá de Campo Grande. Um grande abraço e até domingo. Ela diz duas coisas, que aprendeu a gostar de orquídeas através das suas lives e para você montar um orquidário lá em Campo Grande que ela cuida para você. Nossa, olha só que convite, né? Então vou lá para Campo Grande, né? Para ficar lá com ela lá e montar um orquidário para ela. Seria um grande prazer, Marlene, seria um grande prazer. Um grande abraço para você e semana que vem a gente está junto. A Elba fala que maravilhosa sua live, a Elba das Graças. Obrigado, Elba. A Elba das Graças aí dizendo e agradecendo a nossa live, mas é isso mesmo, é a nossa experiência, esse dia a dia, é isso que a gente tem que compartilhar, né? Eu acho que isso que é importante, né, no cultivo, nas micro-orquídeas ou no hobby, a gente poder compartilhar, a gente poder trocar esse conhecimento, a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa experiência, isso que torna, que fascina esse mundo, né, do cultivo, do hobby, para que cada vez mais a gente tenha esse relacionamento aí entre os cultivadores, entre os orquidófilos, né. Um grande abraço aí para você. Isso aí. O
Marcelo Trash Metal diz: mestre, essa live de 1 hora tá passando muito rápido, gratidão. Como que é o primeiro É nome? o Marcelo. Marcelo, Trash Metal. Mas vocês vejam, quando o assunto acaba sendo empolgante, até eu me perco aqui, porque eu tenho pedido muito para minha esposa, olha, quando for lá passar uns 40 minutos, me avisa, porque o assunto a gente acaba, como o assunto é gostoso, e aquilo que a gente gosta de fazer, a gente fala com muito carinho, né, passando realmente essa experiência que a gente tem. E a gente nem vê o tempo passar, né, quando a conversa é boa, o papo é bom, a gente nem vê o tempo passar. Você tem toda a razão, Marcelo. Um grande abraço aí para você. Acaba fazendo igual eu, né? Faz uma live de 6 horas. Minha esposa ontem, né, ela foi fazer uma live dentro do curso dela, até para ilustrar bem essa questão aí, Marcelo. Ela foi fazer uma live que ela começou que horas? 9 horas? 9 horas. 9 horas. Ela falou, ó, vou começar às 9 horas e quero acabar pontualmente ao meio-dia, né? Ela começou às 9 horas, ela foi terminar 2 horas da tarde. Que ontem eu fui até agradecer aí os amigos, né? Ontem a gente teve um encontro, o 9º encontro, né, de cultivadores de micro-orquídeas e orquídeas, né? Com alguns amigos aqui, o seu Massuji, o Francisco, o Reginaldo Abreu, que veio lá de Nazareno, estava aqui com a gente, né? O Fumio, o Tadaki, então vários amigos ali, a gente se reuniu aí para bater um papo, planejar aí o futuro, né? E o seu Massuji lá no Paraíso das Micro-Orquídeas. Então aí a gente tem alguns amigos aí também que a gente tem voltado aí aos poucos a se relacionar, a conviver, para que a gente tenha alguns planejamentos aí para o futuro aí com as micro-orquídeas, e vai ser muito bacana aí. Aguardem. A Thelma Aversa diz assim, ó, é muito difícil escolher as orquídeas para cultivar nos apartamentos. Poderia sugerir uma live para espaços face norte e face sul? Quais as opções? Obrigada, desafio aí para você. Opa, Thelma, obrigado pelo desafio. Vamos lá, vamos falar sobre isso mesmo, né? Eu acho que é importante mesmo a gente começar a pensar um pouquinho nisso. E aí eu te prometo, aí vou fazer isso, me dá alguns dias, né? Como eu estou com uma viagem agora marcada para a próxima semana, como eu comentei aqui para Campo Grande, eu não vou conseguir fazer isso nesse tempo agora, porque tem o trabalho, tem a parte profissional também, mas me dá aí pelo menos uns 20 a 30 dias e eu vou montar uma live em cima desse assunto aí para a gente conversar, tá joia? Obrigado pela sugestão, Thelma. E vocês, né, que tiverem sugestão também, passem aí para mim no direct aí no Instagram, ou no Message no Facebook, ou através do meu WhatsApp, 11 99187 8965, e a gente vai colocando ali em pauta para que a gente possa falar um pouquinho a respeito disso aí nas próximas lives, tá bom? A Carol Talina está perguntando se você vende esse Mediocalcar bifolium. Bifolium. Como que é o nome dela? A Carol Talina. Carol Talina. Sim, Carol Talina. Eu tenho, ele tem à disposição no meu site, lá no www.orquidariorobertomartins.com.br. Lá na seção Orquídeas Importadas, você vai entrar, tem a seção Gênero Mediocalcar, e lá eu tenho o Bifolium, né? Tem o Bifolium, tem o Decorato e tem o Verstage à disposição, mas o Bifolium eu tenho lá também, tá joia? Ou me chama no WhatsApp, 11 99187 8965, tá ok? Também tá à disposição lá o meu WhatsApp para você. Aqui, ó, mais um abraço internacional aqui pro Dendajambi. Olá, meu nome é Dendajambi, da Indonésia. Dendajambi, da Indonésia. Um grande abraço aí, Dendajambi. Fico muito feliz aí. Um grande abraço. A tua região aí da Indonésia tem coisas maravilhosas aí de micro-orquídeas. E às vezes eu fico entrando aí na internet, fico olhando, fico apaixonado. Um grande abraço aqui do Brasil para você, Dendajambi, da Indonésia. Um grande abraço. E eu quero um dia passear aí na Indonésia, porque aquelas ilhas são paradisíacas, né? A região lá é fantástica, é cenário de filme. Um grande abraço. E a Zei pergunta, qual é a outra revista que você tem aí junto do livro? Tá, essa outra revista, essa daqui
é a coletânea de orquídeas brasileiras, né? Então esse daqui é um trabalho que a gente faz aqui com o amigo Campassi, né? Na descrição de algumas espécies, né? Então é um grupo de algumas pessoas aqui que a gente tem e algumas espécies que são classificadas aqui no Brasil, né? Que a gente acaba tendo dentro do hobby, né? A gente acaba identificando que são espécies novas e aí com o apoio aí do Campassi a gente tem essa coletânea de orquídeas brasileiras. Nós já estamos no número 17, né? Onde que aqui a gente classifica algumas orquídeas, né? Então a gente vai aqui colocando a identificação de algumas espécies novas, né? E aí a gente vai classificando ela. Então um trabalho aí feito aí com o nosso amigo aí Marcos Antônio Campassi, né? Então olha só, e mais alguns amigos aí que nos ajudam bastante aí para que a gente tenha aí sempre aí conseguindo classificar e fazendo com que o depósito dessas plantas fiquem aqui no Brasil e a gente possa ter aí material de consulta aí a todos. Tá joia? Então essa daqui é a coletânea de orquídeas brasileiras. Ela também está disponível lá no site www.orquidariorobertomartins.com.br. Tá joia? Lá eu tenho alguns números, não tenho todos, porque alguns já estão esgotados e a gente está começando a fazer reimpressão. Mas eu tenho quase todos lá, já dá para montar boa parte da coleção, tá bom? O Jefferson Lenzi diz assim, ó, aqui em casa a Maxillaria sofronites abriu flor. Planta adquirida com o Roberto, coisa mais linda. Jefferson, Jefferson, que bacana. E ele falou que é no apartamento, né? Ah, não, ele não fala. Fala aqui em casa. Aqui em casa, ótimo. Jefferson, bacana, fico muito feliz que ela já floresceu aí na tua casa. E assim, a gente vai cultivando as plantas e a gente espera que chegue aí também ela saudável para que você possa aí cultivar e ter sucesso aí no cultivo e ter a floração dessas maravilhas aí da natureza. Um grande abraço, Jefferson. A Maria Claudete pergunta sobre o enraizador. Quantos ml e qual o valor? Enraizador? Enraizador. Tá. Você deve ter falado na live. Então vamos lá. Como que é o nome dela? Maria Claudete. Maria Claudete. O que acontece, Maria Claudete? Eu não tenho propriamente um enraizador, tá joia? Então, assim, porque é muito complicado essa questão. De um outro momento a gente fala mais a respeito disso. O que eu tenho realmente um adubo, né, que é o Micro Orchids Fert, que é um adubo que ele é completo, principalmente aí das orquídeas de pequeno porte. Por quê? Porque ele tem todos os macronutrientes, então são 6 macronutrientes, 9 micronutrientes e ele tem 3 hormônios vegetais. E esses hormônios vegetais que são responsáveis pelo desenvolvimento da planta, ajuda o desenvolvimento, ajuda o enraizamento e ajuda também na floração das plantas, tá ok? Então é um Micro Orchids Fert. Bacana? É esse daqui. E ela perguntou? O preço. O preço. Esse daqui de 250 ml está R$30 e eu tenho também a opção de 1 litro e de 5 litros também. Deixa eu ver aqui. O Instagram eu acho que deu uma pausa aqui, né? Eu não sei se foi... ele está pausando, está reconectando. Infelizmente a internet hoje aqui na região, ela não está legal mesmo. A gente já saiu do Wi-Fi e entrou no 4G, mas são coisas aí de tecnologia, não tem jeito. Vou ligar o Wi-Fi de novo, vai aqui. Vamos ver se o Wi-Fi volta novamente. Reconectando, só para a gente poder também já finalizar a live. Como agora eu estou lendo as perguntas do Facebook, então eu vou tocar, tá? Tá, mas parou mesmo, tá? Travou mesmo. Não sei o que aconteceu no Instagram. Vamos ver. Travou. O Instagram travou, infelizmente. Aí quem estava no Instagram, é lógico que o pessoal não vai ver, mas se puder ir para o Facebook, aí a gente termina. Vamos terminar aqui a nossa live também. Vou colocar um comentário aqui, vamos ver se vai. Tá joia. A Patrícia diz, legal, ela tem 2 cápsulas, então também não vai mexer. Eu acho que por conta do seu dendrobium ali com a visitante. Sim, sim, é isso daí. Tem que de repente espalha ali no teu orquidário, dependendo como que for, elas de repente acabam até germinando lá também. Vamos lá, só um minutinho, que eu só tô avisando aqui. O pessoal do Instagram, né, avisando o Instagram que Vamos ver.
Infelizmente aqui Vamos ver se foi. que aqui ele travou. Foi. Deixa eu ler só mais algumas perguntas aqui do Facebook, que tem umas legais aqui. Espera só um pouquinho. Só um segundinho. Travou. Tá travando, infelizmente, é que hoje a internet ela não está ajudando muito. Mas a gente conseguiu fazer boa parte da live aí sem nenhum problema, mas agora no final travou mesmo, o Instagram infelizmente travou e a gente não tem nem como mexer muito nele aqui. Responde aqui para o Ivan Andrade. Bom dia, Roberto. Como funciona essas mudanças de nomes, classificação das espécies? Mudança de nome, classificação da espécie. Como que é o nome dele? Ivan, isso daqui, o que acontece? A gente tem aí os taxonomistas, né, que fazem os trabalhos, né, dentro da... É um trabalho que visa facilitar e agrupar melhor aí as orquídeas, né? É claro que nem todas essas mudanças acabam ajudando a gente que é do hobby, né? Principalmente aí quando a gente pega alguns grupos de orquídeas, né, que eles estão em constante mudança, que nem a gente falou das maxilárias, né? Então era maxilária, depois foi para a clistensionella e agora voltou para a maxilária novamente, né? Então isso é muito complicado. Ele acaba dificultando muitas vezes a questão do hobby, né? Mas é mais pela classificação. Mas todo esse trabalho sempre visa o quê? Facilitar a identificação tanto de espécies, né, quanto de gênero de orquídeas. E isso é feito através aí de taxonomistas. Hoje a gente tem a questão aí do DNA, um trabalho muito feito através de DNA também das plantas, onde visa agrupar algumas espécies, né, agrupar alguns gêneros, e isso sempre tende aí a facilitar. É como hoje tem alguns trabalhos aí sendo feitos com sofronites, onde que a gente vai ter um agrupamento aí de algumas espécies. Pabistiela está sendo feito um trabalho muito bacana lá pelo pessoal do Eric, lá em Curitiba. E também Hofmannseggelas. Então, em breve também a gente vai ter um trabalho aí de agrupamento. Por quê? Porque é feito através aí, quando vai tendo novas tecnologias, né, para conhecimento aí de tecidos, ou de espécies, ou de plantas, isso vai acontecendo visando facilitar aí a identificação. Voltou aí o Instagram, teve que reconectar novamente, né? Então é necessário fazer esse trabalho, só que muitas vezes ali para nós acaba dificultando o dia a dia, né? Então infelizmente a gente tem que se manter atualizado e sempre consultando aí os livros ou sites para que a gente possa aos poucos ir atualizando aí as nossas orquídeas. O que eu gosto de seguir muito, né, é o kill quando são plantas de fora, porque assim, não adianta a gente ficar seguindo tudo, tá? Porque aí a gente vai ficar doido com o nome de orquídea. Então, quem que eu gosto de seguir bastante? Plantas que são de fora do Brasil. Normalmente eu sigo o kill, tá? KEW, porque ali eu consigo saber de todas as plantas fora do Brasil, como é que está aí a classificação dos nomes dela, como é que está a organização disso. E no Brasil eu sigo o site da Reflora, né, que estão atualizando, estão fazendo um trabalho muito bacana no Reflora também. Então hoje já tem muita coisa lá que já está bem atualizada e é muito mais fácil seguir. Mas às vezes, isso que é o importante, gente. Infelizmente, todo esse trabalho, ele visa facilitar o entendimento. Agora, essas mudanças, tudo, infelizmente, elas vão ocorrer e vão continuar ocorrendo, mas sempre são as melhores intenções, para que a gente possa facilitar o nosso entendimento das orquídeas. Tá bom? Acelera aí, Ayrton. O Kazuo Ogawa pergunta: olá, gostaria de mais detalhes sobre a Ascocentrum ampuláceo. Kazuo ou Kazuo? Kazuo? Kazuo Ogawa. Ogawa. Olha, eu acredito que seja o Kazuo, que conversei com ele essa semana, né? O Kazuo é aqui do litoral, aqui de São Paulo. O Kazuo, então falar um pouquinho do Ascocentrum ampuláceo, não é isso? É o ampuláceo. Então ela é uma planta que ela é um monopodial também, tá? Então ela é muito parecido aí com as vandas, né?
Então o cultivo dela também é muito parecido, tá? Como o cultivo de Vanda, como o cultivo de Tricoglotes, então é um cultivo muito tranquilo. É da mesma forma, não tem muito aí o que falar a respeito dela. Como você, se for o caso que eu estou pensando, se você já cultiva Vandas, você não tem nenhuma dificuldade. No caso do ascocentro, tá? Tanto do ampuláceo quanto aqui do cristensoniano, a luminosidade é a mesma, né? Então em torno aí de 60% aí, então só uma luminosidade filtrada. A questão é a umidade ambiente, ela precisa ter bastante umidade ambiente, senão ela acaba desidratando, porque normalmente o cultivo não é feito com substrato. E a adubação aí, se você trabalha com adubo aí de grandes orquídeas, você vai fazer adubação semanal. Se você utilizar o micro Orchids Fert, você vai adubar a cada 15 dias, mas a adubação também com muita tranquilidade. E é uma planta que está em floração aí nesse momento. Agora, o que é importante? Essas plantas, se ela não tiver uma luminosidade adequada, ela não floresce. Então ela precisa ter uma boa luminosidade. Mas o cultivo do dia a dia, se você já cultiva Vanda, não terá nenhuma dificuldade. Tá joia? Última pergunta. Então vamos lá, para a gente encerrar. A Sâmia pergunta, tem uma maxilária tenuifolha que cheira coco. Ela está com vegetal bonito, mas nunca floriu. Já tenho ela há 3 anos, está plantada na madeira. O que posso fazer para florir? A Sâmia. Oi, a Sâmia. A Sâmia está falando que ela tem uma maxilária tenuifolha, aquela que cheira coco, né? E ela está há 3 anos cultivando a planta e ela não floresce. Ou a Sâmia, a maxilária tenuifolha, ela precisa de ter um pouco mais de luminosidade, tá? Então talvez aí seja a questão da luminosidade que esteja faltando para essa planta, para que ela não floresça, tá? Então verifica isso, que normalmente aí no caso de maxilárias, elas estão muito ligadas o Instagram caiu novamente. A questão da luminosidade, ela interfere muito na floração de maxilárias, tá joia? Então veja isso, talvez você vai precisar aumentar um pouco a luminosidade, mudar ela de local para onde que ela tem uma luminosidade um pouco maior. Vou te dar um exemplo aqui, olha, veja como é que está a cor do vegetal. Se ele tiver um verde muito escuro, significa que ela está com pouca luz. Ele tem que estar com um verde assim um pouco mais claro, ó, como essa planta aqui, que é uma maxilária crisanta. Então, se ele tiver com um verde mais ou menos nessa tonalidade, que a luminosidade está correta. Mas se ele tiver um verde mais escuro, ela precisa de um pouco mais de luminosidade. E talvez seja por isso que ela não está florescendo, tá bom? Mas assim, mude de lugar e vá acompanhando aí a floração dela, tá ok? A Maria Ângela pergunta, você tem esta para vender, mas a gente não sabe qual é. A Maria Ângela. Maria Ângela, pede para ela falar com você depois. Ô Maria Ângela, acho que a Maria Ângela, eu acredito que seja uma amiga ali. É do Instagram? É do Facebook. Do Facebook? Maria Ângela, manda uma mensagem para mim no direct, tá? No Messenger, falando qual que é, se você consegue dar um print na tela e me mandar, porque eu não sei qual é a planta que você está falando. Mostrei várias aqui, né? Ou descreve a planta que aí eu vou ver se eu consigo identificar para você, tá bom? E é isso daí? Peraí. Terminamos? Só tem mais... mais um abraço internacional aqui para Maria Quaresma. Ela está em Aylesbury, na Inglaterra. Como que é o nome dela? O nome dela é Maria Quaresma, ela está em Aylesbury. Maria Quaresma de Aylesbury, da Inglaterra, né? Um grande abraço para vocês aí também. Agora vocês estão no verão, né? Então estão aproveitando bem aí a estação do ano. Um grande abraço para vocês aqui do Brasil. Só mais uma? Tá bom, então vamos lá para a gente terminar. A Patrícia Martins pergunta, boa tarde, gostaria de saber informações, aonde consigo esse livro que você mostrou? Estou com uma pequena coleção de micro e já quero aprender sobre elas, agradeço. Patrícia Martins. Patrícia Martins, esse daqui é o livro Serra dos Órgãos, né? Sua História e Suas Orquídeas. É um livro que foi feito pelo David Miller, com a Isabel Miller também, e tem ilustrações aqui de algumas pranchas bem interessantes.
Esse livro eu tenho ele à disposição no meu site, né, www.orquidariorobertomartins.com.br. E é um livro que ele não é um livro que ele já foi escrito há alguns anos, mas é como eu falei para vocês, ele tem informações valiosíssimas que ajudam muito a gente aí no conhecimento maior, não só das micro-orquídeas, mas de orquídeas de uma forma geral, e nos faz entender um pouquinho do ambiente, da estrutura da planta, a época da floração, principalmente das espécies que ocorrem na Serra dos Órgãos, mas muitas dessas espécies de Mata Atlântica acontecem em outras regiões do Brasil. Então isso também ajuda bastante aí no conhecimento para que a gente possa aí, melhorar o nosso cultivo no dia a dia. Onde tá bom? encontra? No site Roberto Martins, orquidariorobertomartins.com.br, ou se quiser pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp 11 99187 8965, tá ok? Ela também só comenta para finalizar, comecei com um espaço pequeno, um painel de 2 por 2,5 e agora o espaço de 6 por 6, as pequenas ganhando espaço graças aos ensinamentos que você compartilha conosco, aprendemos muito aqui em casa. Que legal, fico muito feliz em saber aí que a gente vai aos poucos aí conseguindo aí passar um pouco aí desse nosso conhecimento aí para vocês, e eu fico muito mais feliz em saber que vocês estão tendo sucesso no cultivo também. Gente, é isso. Um grande abraço, muito obrigado, um ótimo domingo para vocês, um bom almoço agora, né? Vão almoçar, e a gente se encontra aqui novamente domingo que vem às 11 horas. E convido vocês a visitar o meu site www.orquidariorobertomartins.com.br. Um grande abraço a todos.